Olá, bem-vindo à coluna Liberal Concursos. Eu sou Karina Jacques, professora especialista em concursos públicos, e hoje a gente vai ter um case de sucesso. Para você que vai fazer o concurso da Polícia Civil do Estado do Pará, a gente convidou a escrivã Aletéia Bernardo, que vai falar sobre a sua jornada de estudo e sobre a carreira de escrivão na Polícia Civil do Estado do Pará. Obrigada, Aletéia, pela sua presença. É um prazer recebê-la aqui. Olá, professora. Eu que agradeço o convite. A gente está na expectativa desse concurso da Polícia Civil, não é? E um dos cargos que a gente tem a oferta de vaga, tem a perspectiva de oferta de vaga já anunciado pelo governo, é o de escrivão da Polícia Civil. A gente queria muito entrevistar um escrivão, e a gente tem uma escrivã aqui. Eu adoro entrevistar mulheres, eu vou logo confessar. E eu queria saber como foi a tua jornada de estudo. Tu tinhas domínio das disciplinas que são principais no concurso? Quanto tempo tu estudaste? Fizeste cursinho ou estudaste em casa? Como foi essa preparação para o concurso? E, aliás, em que ano mesmo você passou? Eu passei no concurso de 2009 e entrei em 2010. Então já tem uma carreira bem, dá para falar da carreira da Polícia Civil dentro com bem experiência. Como foi essa tua preparação? Eu fiz um cursinho na época, era o LFG, já nem tem mais. Pela manhã a gente tinha aula e à tarde eu estudava. Esse cursinho durou uma média de uns 3 meses porque ele era preparatório para PF. E aí quando eu não passei na PF e segui estudando mais 2 meses, então eu levei um total de uns 4 a 5 meses estudando. Mas é curioso porque na época a gente não tinha, rede social, não tinha celular, não tinha essa distração toda. Então eu ficava de 6 da manhã estudando o dia inteiro até 9, 10 horas da noite. Eu só parava 1 hora ali para poder almoçar, descansar e também 1 hora para ir na academia. O resto todo era estudando e na época a gente não tinha também essa grande quantidade de material que tem hoje. Era só o apostilado que vinha do cursinho da LFG e algumas aulas que a gente conseguia no YouTube. Eu assisti umas aulas até da TV Senado para aprender algum pouquinho de constitucional. Então, o material era bem mais escasso, né? Hoje, assim, eu que sou professora também, você é professora de criminologia, inclusive, né? Os alunos falam muito sobre isso. Às vezes é uma diversidade muito grande de material e eles ficam meio perdidos, né? Então, às vezes, você tem um foco com material, né, único ou poucos, você consegue produzir mais. Né? Escolher, uma bibliografia e seguir. Depois que tiver o domínio daquela, começar a utilizar as outras, exatamente por essa confusão da ordem dos conteúdos e muita informação às vezes acaba atrapalhando. Então, eu preferia focar naquilo ali e era o dia inteiro. Não tinha celular, não tinha nada. Então, você faz parte daquela estatística que todo mundo... Sou aquela prima chata. Venera que passou em poucos meses, né? Não sei, mas eu era muito jovem, então eu não trabalhava, não tinha filho. Eu tinha acabado de me formar, eu fui para Brasília fazer um curso e voltei. Lá eu morava com um primo que era da polícia. E ele contava umas histórias muito legais de umas operações que ele era da PF. E eu falei, eu quero fazer concurso da polícia. E eu achei que era, vou chegar e vou fazer. Foi nesse momento que você decidiu ou você desde antes já pensava em ser polícia? Não, do nada. Ele falou, vai abrir o concurso da polícia. Eu digo, vou me inscrever, vou fazer. E aí me inscrevi na PF, não passei na PF. E logo em seguida abri o concurso da Polícia Civil e aí eu me inscrevi e deu certo. Ai, que ótimo, eu gostei. É legal a gente ouvir essas histórias também, de gente que foca, né, que tem uma disponibilidade de tempo, é claro, né, não tem as distrações de filho, família, e consegue esse objetivo num curto espaço, né, porque foi um curto espaço. E aí eu quero te perguntar o seguinte, nesse curto espaço, é um case de super sucesso, que você está falando aqui, tu tiveste alguma dificuldade? E que dificuldades? Vai contando pra gente, trilha. Eu tive muita dificuldade. Pelo menos umas 3, se der para lembrar, porque faz tempo, né, para esse candidato, esse futuro escrivão que está agora se preparando, a gente está fazendo essa entrevista antes da saída do edital, para ele se identificar se ele tem essa mesma dificuldade e como tu superaste, porque superou, né? A minha formação é jornalismo, né? Minha primeira formação é jornalismo. Olha. E, então, eu não entendia nada de legislação, de direito, de nenhuma dessas matérias de cunho legislativo. Mas a minha maior dificuldade foi arquivologia. Eu não passei na PF porque eu zerei a prova de arquivologia. Meu Deus! Olha, logo eu, que gosto tanto de organizar os papéis. Porque assim... Zerei a parte de arquivologia, tive muita dificuldade. Até porque antes a gente não tinha, tanto material, tanto recurso disponível e eram poucas as aulas de arquivologia diante de todo o edital da PF. E aí não tinha livro, não tinha essa facilidade de comprar um livro e 2 dias depois estar em casa. Então, eu acho que eu deixei um pouco de lado, me concentrei muito naquele parâmetro de penal, administrativo, constitucional, processo penal, e dei muita importância
para a legislação que eu também não entendia, eu também tinha uma certa dificuldade, e aí foi a minha bomba. Aí quando eu levei essa grande bomba em arquivologia, Ainda no da PF? ainda no da PF, eu fiquei arrasada, né? Eu falei, pronto, nunca mais eu vou passar num concurso. Aí foi quando eu aprendi a dividir o tempo entre as matérias. Obviamente que dando uma atenção maior para as matérias que caíam mais, né? Que tinham um conteúdo mais extenso, ou maior peso, para poder... Aí eu dei um foco no penal, no constitucional, em razão da minha formação ser jornalismo. Então, apesar de ser de uma área totalmente diferente da área jurídica, as matérias jurídicas ainda foram mais afins do que, por exemplo, arquivologia. Foram. Eu zerei totalmente, eu errei todos. Eu fiquei, na época, completamente arrasada. Porque minha pontuação tinha sido uma pontuação razoável. Se eu não tivesse zerado, talvez eu tivesse conseguido me classificar melhor. Mas aí, como eu zerei, eu fui eliminada direto. Aí, quando chega no da Polícia Civil... Da Polícia Civil, aí eu já consegui distribuir bem as matérias e consegui já me recuperar. Então, a minha maior dificuldade foi a arquivologia, seguida da época das matérias de direito, porque eu não tinha o conhecimento, né? Então, sair do zero de comunicação para o direito foi um pouco difícil também. Foi um pulo, assim, né, bem grande. E aí, passou no concurso, aguarda ser convocada. Demorou muito para ser convocada? Como é que é essa entrada na Polícia Civil? Curso de formação? Fala um pouquinho, curso de formação, da tua experiência, óbvio, porque como faz um tempo, ele pode ter mudado um pouco. Mudou. E como é a recepção desse novato, dessa pessoa que vem de uma carreira diferente, não é? Como é que a Polícia Civil recebe esses novos? Fala da tua experiência como novata e fala da tua experiência agora como escrivã, esses anos todos recebendo... O nosso concurso, ele ficou judicializado, ele ficou suspenso durante acho que 1 ano. E nesse 1 ano, nós nos preparamos, ainda tinha a fase oral. A gente já tinha completado todas as outras etapas, faltava só a oral. E nós estudávamos num cursinho presencial que tinha aqui em Belém, não tem mais, era do Dr. Campelo. E nós estudávamos juntos, os candidatos a escrivãs, investigadores e delegados. Nós estudávamos juntos para a prova oral. Então, como a gente passou 1 ano quase nesse período estudando toda a noite, a gente já fez uma amizade, né? Então, quando a gente realizou a prova oral, que nós fomos para a academia de polícia, nossa academia foi curta, eu acho que não chegou a 2 meses, mas a gente já se conhecia. Então, foi bem confortável, porque era o dia inteiro, de segunda a segunda, a gente tinha aula durante toda a semana, de manhã até a noite, de 7 às 19, e nos domingos a gente tinha a prova. Então, a gente já fez uma amizade. Quando nós fomos, a maioria de nós foi para interiores muito distantes. Hoje, pela classificação da Cadepol e de acordo com as vagas existentes, as pessoas conseguem escolher. Você foi o primeiro lugar, você tem uma lista de cidades onde há necessidade, você consegue escolher. Na minha época, não escolhia. Eles te entregavam a lotação e você ia. Eu fui para Altamira. Longe, né? Longe, no auge de Belo Monte, assim, quando começou a estar lá Belo Monte. Mas a recepção foi boa, assim, tanto na academia de polícia, a gente foi muito bem orientado. Nós éramos muito novos, assim, a média de idade eram de 23, 22 anos. Pelo menos a minha turma de escrivã era toda uma turma muito nova, mas a gente sempre foi muito bem orientado, muito bem recebido. Claro que a gente pega aquele choque, né, que tem que ter hierarquia, uniforme, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí, de vez em quando, tinha uma reunião para chamar a atenção. Hoje em dia, essas regras também já são ditas desde o primeiro dia do curso de formação, então você já sai com seu enxoval completo, já sai todo informado o que pode e o que não pode. E quanto os servidores antigos, para receber os novos, a gente sempre trabalha, sempre tem um evento para recepcionar os novinhos, né? A gente chama carinhosamente de novinhos, que eu já carrego a minha estrela de antigona, já sou a última classe, respeito antigão, tem isso. E a gente trabalha com hierarquia e disciplina, então os novos chegam e a gente tem sempre que repassar e tentar não dar limite, mas mostrar para eles como é que funciona no dia a dia, na verdade, porque a gente chega da academia de polícia muito empolgado, com sangue nos olhos, então a gente precisa ir contornando questão de atendimento, a prática, né, do que não é o que está no livro. Mas é muito, eu acho que é bem tranquilo, assim, principalmente com os colegas que vêm de fora, né? A gente já tem muitos policiais que não são de Belém, que não são do Pará. Que é uma super adaptação, né? É uma super adaptação, né? Esse concurso passado a gente teve, assim, muita gente do Nordeste. Eu brincava nas aulas de formação e dizia, gente, vocês alugaram um ônibus para vir todo mundo junto. Então, a gente sempre dá o apoio, né? Até os colegas se adaptarem. Eu acho que a gente acaba por conviver muito, né? Plantões de 24, às vezes são plantões de 5 dias, 7 dias no interior. A gente acaba criando uma amizade, um vínculo mais forte. Cria um sentimento de equipe mesmo, né? Isso. Porque é uma equipe. A gente passa muito tempo junto. A pergunta que eu queria te fazer agora, eu até antecipei um pouco se tu sempre pensaste em ser policial, e aí tu acabaste dizendo que decidiu logo que formou. Mas aí eu te pergunto,
A carreira de policial é a visão que eu tenho, eu acho que é a visão de muita gente, é uma carreira de muita responsabilidade, não é? De muita pressão, tanto a pressão interna da própria rotina, quanto a pressão da sociedade, né? A gente quer a resposta da polícia. E aí eu te pergunto, qual a tua opinião, principalmente agora com a tua experiência, para ser policial, e aí em todas as áreas, não só escrivão, a pessoa tem que estar vocacionada e ser, para ti, uma experiência pessoal, ter se tornado escrivã, mudou a tua vida? Não só no sentido material, mas no sentido de visão de mundo, de princípios e tudo mais. Fala um pouco sobre isso, assim, vamos filosofar um pouquinho agora sobre isso. Olha, eu acho que a gente precisa ter essa vocação, precisa ter esse instinto policial, essa vontade de atuar. Porque a gente é uma profissão que trabalha com problemas 24 horas, com demandas difíceis, com demandas dramáticas, violentas. Então, você precisa ter vontade. Às vezes a gente sai numa missão de manhã e não sabe quando vai voltar, que horas vai voltar. Então, quem tem aquele perfil de expediente, de horário, de muita organização, muito cumprimento de metas. A gente também tem sessões e serviços dentro da Polícia Civil que vai se encaixar no perfil de várias pessoas, né? A gente tem diversas ações que podem ser feitas, mas eu acho que aquele instinto policial a gente tem que ter, porque a gente tem uma sociedade para prestar conta. Eu tenho uma sociedade que vai me demandar e que vai achar que a polícia vai resolver aquilo de qualquer forma. E a polícia, ela mudou tudo. A minha forma completa de ver o mundo. Eu entrei muito jovem. Eu fui para uma cidade muito, muito violenta na época, né? Eu cheguei em Altamira era tranquilo, e logo, acho que com uns 4 meses, chegaram todos os trabalhadores para instalar Belo Monte. Então, ela virou, assim, muito perigosa, muito populosa, com uma demanda muito alta. E, então, assim, a gente começa a ter a percepção do outro, de como é que a gente vai atender. A gente atendia lá indígena, a gente atendia gente de outros estados, os moradores locais, as pessoas mais ricas e mais pobres, os problemas familiares, problemas sociais, crimes violentos. Então, você tem que começar a compreender a dinâmica da sociedade, e isso é um pouco difícil. Você sair do seu lugar de conforto para começar a entender aquelas pessoas que você atende, né? Brincava muito que eu era uma menina de prédio. E eu fui para o meio do faroeste de Altamira. Na época da instalação de Belo Monte, foram meses muito difíceis, né? Hoje em dia, Altamira está muito mais desenvolvida, muito mais estruturada, inclusive. Mas na época, as pessoas, a gente morava numa casa hoje, no outro dia o dono da casa pedia para alugar por 11, 15 vezes a mais o valor. E você tinha que mudar. E aquilo criou muito problema na população, né? E hoje, por exemplo, eu já trabalhei em grupo de elite, eu fui escrivã do antigo grupo de elite, que hoje é a CORE. Trabalhei na questão de inteligência, de crimes de estelionato e fraude, na delegacia de crimes virtuais. E eu já estou há algum tempo na diretoria de vulneráveis, que atende mulher, criança, pessoas idosas, pessoas com deficiência, que também foi um desafio. Conhecer esse outro, saí de um grupo de elite, onde a gente atuava em sequestros, em roubos. Eu era escrivã. Antes que alguém pergunte, eu não sou cursada, mas eu era escrivã. E eu fui designada nessa missão para lá. E para sair para essa questão de grupos vulneráveis, atendimento, acolhimento, e eu fui estudar, eu fui pesquisar. Hoje eu trabalho, sou instrutora, professora de diversos cursos disso. Então, a polícia, ela mudou minha vida em vários pontos, né? De viajar, de morar sozinha em outra cidade, de atender a população, de ver que existe um mundo, questão de segurança, né? Eu sou aquela que não senta de costa para a rua, que não deixa ninguém sair falando no telefone. Enquanto a pessoa me pede uma informação na rua, eu olho, eu vejo se eu respondo. A minha mãe diz, mas é uma pessoa idosa. Eu digo, não tem problema. Eu sou meio assustada, assim, eu sou meio chata com essas questões de segurança. Tipo, desce do carro rápido, não fica parada na porta de... Meus filhos demoram muito para descer do carro. Eu digo, bora, desce. Eu acho que muda tudo. Para mim, mudou tudo. E agora para finalizar esse nosso bate-papo, tu falaste aí desse comportamento de policial. Eu tenho algumas pessoas próximas minhas que têm esse comportamento de policial. Você vai abastecer, desce do carro e fica do lado de fora do carro observando no posto de gasolina. Não senta de costa para a rua em bar, de forma alguma, é só de costa para a parede. Então, eu lembrei muito disso. E aí eu queria te perguntar agora, para a gente finalizar esse bate-papo, quais orientações você, como escrivã experiente, né? Você tem uma história bem rica de atuação na polícia. Quais orientações, quais dicas você daria para alguém que está hoje
indeciso se quer fazer ou não, se vai fazer ou não o concurso para a Polícia Civil. O que você diria para essa pessoa, tá? Para estimular ou para orientar na decisão dela? Faça. Sente, estude, faça, programe. Aproveita que o edital ainda não saiu, começa a se organizar, dividir seu tempo, treinar para o teste físico e mete ficha. Não desiste, não para, porque o tempo está passando. E é um concurso público, é uma carreira muito estruturada no Estado, a gente tem uma boa remuneração, a gente já tem uma estrutura das unidades policiais muito melhores. Então, é um concurso que vai abrir com muitas vagas, né? A gente espera isso. E então, faça. Minha dica só é essa: sente, estude, não pare até o dia da prova. Enquanto não sair o edital, você não pode ficar esperando a saída desse edital. Porque tem gente estudando, e quanto mais ontem. tempo... Da minha época para cá, esse edital já cresceu muito de conteúdo, a concorrência já é muito maior. Não era tão comum na minha época as pessoas virem de fora. Hoje, em razão da mobilidade urbana, né, e da própria carreira policial ter tido um destaque no âmbito nacional, as pessoas começam a gostar. Quando eu entrei na polícia, as pessoas não me perguntavam, vai ser polícia. Hoje já tem um status já também. Tem um status de ser polícia. Então, eu brinco que além de estar na moda, né, a gente tem uma estrutura melhor, a gente já tem uma situação remuneratória muito melhor. Então, não para, aproveita, porque esse concurso vai sair, né? Então, a gente precisa ganhar tempo e já ir formando base, não deixar para edital em cima da hora, porque vai apertar. Então, ótimo. Aletheia, obrigada. Eu quero te perguntar o seguinte: você é professora de criminologia, é ministra, disciplina que é uma disciplina importante para as carreiras policiais. Eu queria saber qual o teu @, o teu Instagram, caso algum internauta queira acessar, queira saber de cursos, do teu trabalho. Diz aí o teu @. É aletheia.bernardo. ALETHEA. aletheia.bernardo. Ali a gente consegue saber onde você está dando aula para a gente poder assistir, né? Obrigada, querida. Eu que agradeço. Foi uma honra que ouvir a sua experiência, riquíssima. Me lembrou de outros colegas que são policiais que também tiveram essas experiências e têm esse comportamento, que é um comportamento de segurança que eu acho que a população toda deve ter, né? De cuidado. A gente não consegue, né? As pessoas têm que ser mais atentas, até para ajudar a polícia. Se eu for mais atenta, eu ajudo a polícia. Eu agradeço, e quando sair o edital, eu acho que eu vou te chamar para a gente dar uma analisada do edital juntas aqui. Tá bom? Eu volto. Obrigada. Então, obrigada. E a gente encerra mais uma entrevista aqui na nossa coluna Liberal Concursos. Até a próxima segunda-feira.